sua vida faz sentido? O que você faz sentido para você? Se você não sabe, não sai daí não. André Souza na área e bem-vindo a mais um episódio do Passageiro Aprendedor. Se você não é inscrito no canal, não se inscreve no canal. Não se inscreve no canal se você não gosta de conteúdos bacanas, se você não gosta de aprender sobre qualidade de vida, sobre empreendedorismo, se você não gosta de escutar as verdades, se você não gosta de descobrir as falhas que você tem. E o mais importante de todos, que é tema hoje do nosso conteúdo aqui, é se esse vídeo, esses conteúdos do canal, ou coisa que venha direcionada do canal não fizerem sentido para você, não se inscreva no canal, é simples assim, combinado? Tá, e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre sentido. O que é sentido? Sua vida tá fazendo sentido? Pô, não sei nem o que é sentido. Bom, sentido na explicação, na essência da palavra, tá ligado a direcionamento, né? Que direção você segue, que direção você acompanha, para onde você está indo. Então, qual é o sentido que você está indo, né? Pega o carro, vai para que sentido? Então, isso é um sentido. E também é o sentimento, né? As coisas que eu tenho sentido na pele, no coração, na mente. Enfim, isso tá ligado, isso é sentido. Então, se você parar para pensar, pô, a minha vida está fazendo sentido? Então, vamos parar para pensar o que quer dizer essa pergunta. O sentido que a sua vida está indo, o rumo da sua vida, está indo no sentido correto? Está indo em direção às coisas que você está fazendo, está buscando? Você percebe que o rumo está certo? Você tem que corrigir a rota, tem que saber que de repente está indo para o lugar errado? Isso é uma coisa. As coisas que você tem sentido durante a sua trajetória, faz sentido? No sentido de, nossa, tá louco isso, né? Mas é bem assim. As coisas que você tem sentido na pele, no coração, na mente, estão fazendo bem para você? Ah, mas só quer fazer coisa boa? Não, não é isso. Estão fazendo bem? Estão significando alguma coisa para você? Você está vendo evolução? Você está vendo regresso? Como é que tá isso? Então é uma forma muito simples de analisar a sua vida, o que está acontecendo com ela. Tá? E isso na essência da palavra, a gente nem foi muito a fundo aqui. Então, para vocês verem que não é tão difícil fazer uma análise e que não é tão difícil entender se a vida está indo para um lugar ou está indo para outro. E quando eu falo de vida, de estar indo para um rumo ou para o outro, eu não estou falando aqui só de vontade própria, tá? Eu já fiz um vídeo aí que fala sobre que a gente está virando um mimado da atualidade, né? Porque na nossa timeline os algoritmos só apresentam pra gente aquilo que a gente quer e a gente gosta. E a gente nem é apresentado aquilo que a gente não quer e não gosta, e não tem oportunidade de vir a gostar daquilo que a gente de repente não gostava. E que faz sentido, mas que a gente nem tá percebendo isso. Porque a gente só tem aquilo que a gente quer, que a gente gosta. A gente tá se tornando mimados da atualidade. Eu já falei sobre isso, tem vídeo no canal. Dá uma olhada lá que é bem legal. Depois eu vou colocar no final do vídeo uma indicação desse vídeo que é bem bacana. Então, por que eu tô falando isso? Porque às vezes até o que a gente anda querendo não faz sentido. E eu vou falar isso pra vocês de experiência própria. Desde que eu comecei a entender um pouco sobre a vida e tal, lá atrás, né, com pouca maturidade, eu queria ser rico. Eu queria ter muito dinheiro. Porque naquela ocasião, pra mim a única coisa que estava ligada à riqueza era ter dinheiro. Porque eu não tinha muito dinheiro. A minha família é uma família simples, humilde. O meu pai até veio de uma família que tinha muito dinheiro, mas que acabou acontecendo várias coisas ruins, e aí ele acabou entendendo que dinheiro não trazia felicidade, criou alguns bloqueios na cabeça dele, não era nem um pouco afim de ter uma vida cheia de grana, cheia de abundância, tal. E aí o que aconteceu? Ele acabou não tendo mesmo, vivendo uma vida simples, com um pouco de cada coisa, eu diria até equilibrada. Mas ele passou para mim todos os valores que não estavam ligados a dinheiro, e com isso a minha vida sempre foi próspera em vários sentidos. Mas eu não tinha grana, eu não tinha o status que algumas pessoas tinham. Eu sempre tive amizade com bastante gente que tinha grana, e eu queria ter dinheiro. E aí eu achava que riqueza era ter dinheiro. Então o que eu fiz? Falei, cara, eu vou aprender tudo com meu pai, tudo que meu pai tem de bom, um excelente marido, pai, amigo, um ser humano passivo de estudo, cara 100%, sabe assim, de exemplar mesmo. Eu falei, vou pegar tudo isso pra mim e vou melhorar aquilo que meu pai não tem de especial, que é grana, né? Que é ambição e tal, e vou correr atrás do dinheiro.
E aí eu fiz várias coisas, errei, acertei, ganhei bastante, perdi muito. Mas chegou um determinado momento que com pouca idade eu era sócio de uma grande empresa que faturava milhões. E aí eu falei, cara, é agora. Então cheguei lá, agradeci por tudo. Falei, cara, agora é a minha vida. Só que imediatamente, é impressionante, é instantâneo. Quando a chave virou, falou, agora você vai ter o dinheiro, agora já tá entrando a grana, você vai ficar rico. Eu comecei a questionar. Essa vida desse jeito não faz sentido pra mim. Esse dinheiro desse jeito, do jeito que tá vindo, do jeito que tá entrando, não quero desse jeito. E aí eu comecei a entrar numa loucura comigo mesmo, numa situação de muito incômodo, e acabei largando tudo pra lá. E aí tem vários vídeos que falam sobre isso, quando eu larguei tudo, vendi minha parte, fui fazer outras coisas. Enfim, eu entendi que dinheiro por si só não fazia sentido. Porque a forma que aquilo estava entrando não fazia sentido. Ou seja, pô, mas você quis pra caramba, quis acima de tudo. Só que quando eu cheguei lá, eu vi que não fazia sentido. E por quê? Porque eu queria da forma errada. Porque o que eu queria, na verdade, não era aquilo daquele jeito. Porque eu não queria... Eu queria, na verdade, que o dinheiro viesse sem prejudicar os meus princípios, sem prejudicar os meus valores, sem ter que passar por cima disso. E aí eu vi que não era por aí. E não estou falando de fazer coisa errada, tá? Pelo amor de Deus, a empresa idônea, totalmente correta, não é nada disso. Estou falando de valores internos, de família, sabe? De relacionamento, de uma série de coisas. Então, o que eu quero dizer com isso é, a gente precisa entender que às vezes até o que a gente quer não faz sentido. E aí, como as coisas às vezes demoram a acontecer, porque cada um tem o seu tempo, não adianta achar que o vizinho foi rápido. Se você for pelo caminho dele, muitas vezes você não vai conseguir. Você pode seguir o mesmo caminho dele, você vai furar o pneu, vai quebrar seu carro, e não adianta, cada um tem seu tempo, cada um leva um tempo para se preparar e para chegar em algum lugar. Então, como as coisas às vezes demoram a acontecer, é bom que você entenda o que faz sentido desde já, porque a gente sabe a força da mente, do pensamento, a gente sabe o poder que é pensar. Porque se você não imagina, se você não pensa, não imagina, não focaliza e não tem uma fotografia de onde você quer chegar, você não vai chegar lá. Então presta muita atenção na elaboração dessa fotografia. Presta muita atenção no que você anda querendo. Porque você vai alcançar. Se você quiser mesmo, com uma força maior, com um porquê que realmente faça sentido, você vai alcançar. Só que você tem que entender se aquilo que você vai alcançar é aquilo realmente que vai fazer você sentir que você alcançou, conseguiu, e que aquilo realmente é aquilo que você precisa. É aquilo que vai fazer a sua vida ser abundante. É aquilo que vai te dar tudo de melhor. Porque se não for, para pensar, muda, que a gente pode mudar o pensamento a qualquer momento. Então muda isso e vai pensar naquilo que você está querendo, na sua meta, no seu alvo, nos seus objetivos, para ver se eles fazem sentido. Porque chegar lá e perceber que não é aquilo é muito complicado. Eu não estou dizendo que a gente não pode errar. Errar é bom. Errar faz parte do processo. Quando você erra, você percebe que está no caminho, está fazendo, está executando. O problema é que algumas coisas demoram a acontecer. É uma construção. E aí, você chegar lá e errar pode de repente te frustrar, né? Porque você demorou a alcançar aquilo, vai ter que começar tudo de novo para mudar essa situação. Então, a partir de agora, começa a entender aquilo que faz sentido realmente para você. E se você perceber que não, já muda, tá? E eu tô dizendo isso para vocês porque, assim como eu falei, as pessoas buscam as respostas nos lugares mais improváveis, quando na verdade é muito simples. A gente precisa voltar para dentro da gente mesmo para buscar essas respostas, para entender aquilo que faz sentido, para sentir todas as sensações, todas as emoções, para entender tudo aquilo que a gente está fazendo, como é que aquilo tá se apresentando pra gente, tá? Buscar isso, ficar inventando moda, ficar inventando coisas, não vai funcionar. Então, assim, tem uma coisa que é muito importante, que a gente precisa aprender primeiro a comandar o nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia e para reproduzir. E aí ele sempre vai buscar a zona de conforto, ele sempre vai buscar aquilo que economiza energia, ele sempre vai querer o mais fácil, o mais simples.
E aí a gente acaba ficando acomodado em situações, em tomadas de decisão. Então uma das coisas mais importantes que você tem que fazer é definir o que o seu cérebro vai fazer. É tomar decisões com a sua mente, tomar decisão com a sua... Aqui é um pouco delicado, né? É mais ou menos assim. Eu tenho comigo a convicção, eu estudo, eu estou desenvolvendo alguma coisa que eu preciso ganhar 1 hora do meu dia. Em 1 hora do meu dia eu vou conseguir desenvolver tal projeto e tal. Você fala assim, pô, mas vamos supor, eu acordo 6 horas da manhã. Cara, tem que acordar 5. Não, mas tem que acordar 5. Quando você percebe que você tem que fazer isso, e você manda essa mensagem pro cérebro, assim, pô, tem que acordar 5 horas. Nossa, o cérebro fala, não, que acordar 5 horas? O quê? Pô, vamos dormir. Gostoso, quentinho, na sua cama, delícia. Então, ele sempre vai combater você em qualquer coisa que você decidir que vai ser mais difícil, que vai ser mais penoso. Mas você não pode deixar que isso atrapalhe os seus planos. Então, para qualquer coisa, vamos supor, eu tenho um pensamento negativo o tempo todo. Pô, mas eu queria pensar positivo, cara. Eu queria fazer imaginação positiva, ficar visualizando coisas legais, mentalizando e tal. O seu cérebro fala assim, não, tá, que é isso? Vai ficar pensando coisa boa? Você não tem isso, você não tem aquilo. Para conseguir tudo isso é difícil pra caramba. Vai requerer um trabalho, dedicação, vai requerer estudo, desempenho. Não, larga a mão disso. E automaticamente o cérebro já manda uma mensagem boicotando todo esse gasto, essa injeção de energia que você teria que fazer para alcançar esses pensamentos positivos e as consequências dele. Então, mas você tem que lutar o tempo todo com isso. E às vezes, quando você manda essa mensagem para o cérebro devolve de forma diferente e você fala assim, isso aqui não faz sentido para mim, eu vou dormir porque é muito mais interessante, o meu corpo fica muito melhor. Então ali o cérebro está combatendo o seu pensamento, está desviando você do foco, está tirando você do caminho de perceber que aquilo faz sentido ou não, e você nem está dando conta. Então você precisa parar para entender que as coisas que fazem sentido não são as coisas que você gosta e que você quer só. Porque no caminho de conseguir ter uma vida que faça sentido, você vai ter que fazer um monte de coisa que você não gosta, que você não quer, sabe? Coisa que de repente... E com certeza, quando você não gosta e você não quer, o seu cérebro também não quer. Porque é difícil. Então, fazer sentido não é fazer aquilo que você quer e o que você gosta. É fazer as coisas que rumam ao objetivo, que durante a trajetória, de certa forma, melhore o ponto que está hoje. Então, se está hoje de um jeito, vai melhorar, vai evoluir, vai progredir e vai alcançar a prosperidade. E não estou falando só de dinheiro, estou falando isso em todas as áreas da sua vida, tá? Então, e o que você sente com aquilo? Né? Qual que é o sentimento? Sentimento de conquista, sentimento de feedbacks positivos, sentimento de utilidade, sentimento de importância, sentimento de dever cumprido. Então são sentimentos que melhoram a sua qualidade de vida, são sentimentos que te dão sensação de prazer, e não prazer de adrenalina, não, de prazer, de tranquilidade, de plenitude. Então, se você não sabe o que faz sentido na sua vida, para e pensa assim, qual é o rumo que isso está indo? Está no rumo certo? Vai dar bom ou vai dar ruim? O que eu sinto quando eu faço determinada coisa, quando eu me porto de determinado jeito, quando eu tenho postura de determinado jeito? O que eu sinto? Isso é positivo ou negativo? É positivo ou é nocivo? A longo prazo vai me trazer o quê?
Então, quando você começa a fazer essa análise, você começa a entender se aquilo que você está fazendo está interessante. E aí aquilo começa a fazer sentido. E aí, quando você começa a fazer esse exercício em tudo o que você faz, você automaticamente vai criando uma situação, um conglomerado de coisas que fazem sentido. E isso começa a indicar o propósito da sua vida. Isso começa a direcionar você para o seu propósito. Você começa a entender que tudo aquilo que você está fazendo é um exercício, é uma manobra para que você realmente descubra o seu propósito, descubra aquilo que você faz de melhor, com maior prazer, que ajuda as pessoas, que transforma vidas, que contribui para a sociedade, para sua família, para o hall de amigos, para o mundo em que você vive, para o seu entorno. Então, não fica achando que é tudo muito difícil, que não é para você, que tá. É muito simples. Começa a fazer uma reflexão interna. Sabe por quê? Porque assim, para pensar. Ah, eu quero ser médico. Você vai fazer? Vai estudar. Estudar. Ah, eu quero ser engenheiro. Vai estudar. Ah, eu quero... Tudo que você vai fazer na vida, você vai estudar. Você vai se preparar. E para você ter uma vida boa, para você viver bem, para você... Você precisa estudar também. Você precisa entender como é que você funciona. Você precisa entender você mesmo. Você precisa olhar para o seu umbigo. Às vezes vai pensar, mas eu sou um egocentrista. Não é isso. A gente tem que entender também que a gente precisa dar atenção para nós mesmos. Às vezes as pessoas... É muito fácil você ter uma postura da seguinte forma. É tipo assim, você chega em casa, aí o seu filho fala assim: pai, queimou a lâmpada do meu quarto. Ele fala assim: pô, se queimou a lâmpada no meu quarto, queimou, alguém tem que trocar. Alguém tem que trocar. Alguém sou eu, ou alguém mais velho que tem condições de trocar, porque ele é pequeno e ele não vai conseguir. Só que a gente tem que começar a entender que a gente não pode ter essa postura pra vida toda. Então eu vou te dar um exemplo besta. Pô, a política é uma merda. Alguém precisa fazer alguma coisa pelo país. Alguém, ou seja, você tá delegando isso para outras pessoas. E você não anda fazendo a sua parte, você não anda fazendo alguma coisa para contribuir com isso. Então você delega. E aí você não pode ter essa postura também na sua vida. Ah, eu preciso de alguém para melhorar a minha situação. Ah, eu preciso... Pô, a minha vida precisa mudar. Ah, a minha vida precisa melhorar, eu preciso ter melhores hábitos. Tá, mas quem que vai correr para fazer isso? Quem que vai agir para que isso seja feito? Não dá para ficar delegando, para terceirizando a solução da sua vida, a melhora da sua vida, o sentido da sua vida. Não dá para fazer isso. Então a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que para lidar com a gente mesmo, a gente tem que estudar a gente tem que entender o comportamento, o nosso próprio comportamento. A gente tem que entender como a gente funciona. E a gente tem que realmente buscar o sentido para as coisas que a gente faz. E quando você busca o sentido, as coisas começam a se encaixar, os pontos começam a ligar. Começam a acontecer coisas na sua vida que você fala assim: nossa senhora, o que é isso? É porque quando você começa a buscar coisas que fazem sentido, você vira um observador de você mesmo. Você começa a entender as atitudes que você tem, como é que você está lidando com aquela situação. E aí você começa a corrigir as rotas e começa a buscar o sentido. E quando você começa a buscar o sentido, você mexe na sua vibração. Você começa a vibrar de uma forma diferente. E a vibração, a frequência da sua vibração começa a conectar com outras coisas do universo e as coisas começam a ser apresentadas para você. Porque você já ouviu aquilo? Mentaliza, busca aquilo que faz sentido, mentaliza, tira uma fotografia e ruma até aquilo. E tipo assim, saiba o que você quer, o que você mentaliza, o que você está buscando. E o como você vai conseguir, deixa pro universo. Sabe, deixa pro universo. Eu não sei a sua crença, a sua religião, mas a gente sabe que existem forças maiores que não estão sob os nossos controles. Então não se preocupe, não fique tentando explicar coisas complexas.
faça aquilo que cabe a você, se preocupe no que você está buscando e o como, deixa que as coisas vão se ajeitando. Porque o pensamento tem muita força. Você precisa saber fazer filtros e interpretações. Não adianta achar que você vai pensar em alguma coisa, não vai fazer nada, vai sentar no sofá, ficar assistindo televisão, enchendo sua cabeça de porcaria, achando que as coisas vão acontecer para sua vida, achando que você vai alcançar aquilo, porque sua mente é extremamente poderosa. Então tem que ter um bom senso, né? Acho que esse é um assunto que eu não preciso ficar falando aqui, porque aqui nós temos pessoas de bom senso, pessoas que têm condições de ter um pensamento interessante, né? Então, mas se vocês quiserem saber sobre isso também, comenta aí que a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então é isso, gente. Eu vim aqui para falar para vocês que buscar sentido na vida é um exercício muito importante, é um exercício que realmente traz muitos benefícios, é um exercício que vai fazer você simplificar o que todo mundo fala. Hoje em dia tem muita gente falando de um monte de coisas, trazendo de um monte de método, um monte de exercício, de tarefa, te enchendo de blá 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 blá, fazendo você ficar cada vez mais confuso sobre como lidar com a vida, sobre como se posicionar, enfim. Eu quero te falar que não tem nada de difícil. Na verdade não, difícil tem, não tem nada de complexo. É difícil mesmo, tá? Porque como eu já disse, cada um tem um tempo. E não adianta você querer atalho que não adianta. Não adianta, para tudo você tem que estar preparado, tá? Mas quanto mais cedo você começar a entender sobre isso, melhor. Então assim, eu tenho que... Não, você tem algumas coisas, mas não acha que também... Se você tá fazendo alguma coisa e tá te autoflagelando, para já. Isso não é necessário, esquece. Se você tá fazendo alguma coisa que tá tipo sangrando sua alma, seu coração, a sua mente, para agora. Sabe, não é por aí. Porque isso não vai fazer sentido pra você, nunca. Esses tempos eu tava assistindo a um conteúdo, estudando, e uma psiquiatra, depois eu até vou deixar o link dela aqui pra vocês seguirem ela, que ela é sensacional. Me arrepiou inteiro assim, ó. Eu tava assistindo a um vídeo dela que ela gravou durante um TED. Se eu não me engano, esse TED foi no Rio de Janeiro. E ela, durante o TED, ela fala assim: gente, vocês sabem qual é o propósito da existência humana? E eu fiquei só esperando. Ela falou assim: o propósito da existência humana é dar sentido à vida. Aquilo me arrepiou inteiro. Falei, nossa, isso sintetiza aquilo que eu acredito. Sintetiza aquilo que eu o tempo todo estou elaborando. Sintetiza tudo aquilo que eu venho estudando. E foi simplesmente maravilhoso, assim. Foi muito bom. Foi muito validador para mim. E aí você percebe a importância de descobrir o sentido da sua vida. Para finalizar, para sintetizar tudo isso, se tudo que você está fazendo na sua vida não faz sentido para você, é em vão, tá? Se você está aprendendo alguma coisa que não faz sentido, você vai esquecer, você não vai aprender. Ou não vai aproveitar isso da melhor forma possível, porque não faz sentido, você não vai absorver 100%. Se você está com alguém que não faz sentido para você, não vai durar. Você tá criando um relacionamento que não é saudável. Se você está construindo alguma coisa que não faz sentido para você, vai cair, vai desmoronar. Não tem como. Não tem como. Eu tô fazendo isso, porque aquilo, beleza. No começo, a gente tem uma predisposição, é novo, tá? A gente começa. Vai parar. Vai acabar o gás, o combustível vai acabar. Porque você não vai se retroalimentar. Você não vai conseguir se autoalimentar. Você não vai conseguir. Você vai perder a força. Porque ninguém consegue manter por muito tempo aquilo que não faz sentido. Não consegue. Se você está com dificuldade de aprender alguma coisa, pode buscar na explicação, pode buscar em algum lugar que alguma coisa não está fazendo sentido para você e, consequentemente, está fazendo você perder energia.
perdeu a motivação. Certeza absoluta. Certeza absoluta. Isso é um grande indício do que você está fazendo não faz sentido para você. Não está conseguindo concluir as coisas? Para pensar, com certeza, alguma coisa nesse caminho não faz sentido para você. Claro que tem várias outras coisas. Não estou falando que é só isso. Mas em alguma coisa não faz sentido para você. E às vezes você não sabe que não faz sentido para você. E esse é o seu objetivo. Descobrir o que faz sentido para você, para melhorar sua vida, obter resultados incríveis, coisas que você nunca teve antes e alcançar prosperidade na sua vida toda, em todos os pilares. Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por estarem aqui comigo. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez, falando sobre diversos assuntos. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar sobre alguma coisa diferente, comenta aí, deixa um comentário. Fala pra mim o que você tá fazendo na vida, se você fez alguma coisa que não fez sentido e descobriu depois. Vamos trocar umas ideias, que vai ser um prazer aí fazer um acompanhamento, entender o que as coisas estão acontecendo, para que eu possa cada vez mais trazer conteúdos relevantes para sua vida que te ajudem a melhorar e que faça a sua trajetória ser muito mais saudável e fazer muito sentido na sua vida. Espero que você realmente descubra o sentido da sua vida, que descobrindo isso você vai ver que é muito mais prazeroso, que é interessante quando a gente passa a entender como é que a gente funciona, como é que a gente lida com isso e que a gente vai se tornar um conhecedor da gente mesmo. Porque às vezes as pessoas são especialistas em tudo menos nelas próprias. Tá bom? Foi um prazer e até o próximo quadro, episódio, conteúdo do Aprendedor. Valeu!